entrando, conexões entrando. Hoje, último dia do mês de setembro, estamos aqui no dia 30 de setembro, segunda-feira, 21h21, para conversar mais um pouco sobre nós mesmos. E hoje nós vamos falar sobre questões ligadas à nossa sexualidade. Seja no sentido da reprodução, porque a nossa sexualidade é veículo para reprodução, ou seja, no sentido sexual mesmo, de alguma questão ligada a conflitos aí sexuais, que não é nada raro. Gente, o que aparece de queixas de homens e mulheres no consultório é muito comum, é muito recorrente, e isso para mim não é nenhuma surpresa, né? Porque se a gente parar para pensar, a nossa cultura tem uma série de questões ligadas à sexualidade. Então, as DSTs, né, os adoecimentos genitais, os adoecimentos comportamentais da nossa sexualidade são bastante recorrentes. Então, vamos começar a entender um pouco melhor o que acontece nesse âmbito da nossa vida, nesse aspecto da nossa vida. E dessa maneira, a gente pode até se curar, ou a gente pode, no mínimo, ficar menos refém de certas coisas. Eu estou vendo tanta gente linda, beijo para todos, queridos alunos, que sempre aparecem, amigos, familiares queridos, beijo, beijo. Estou retribuindo todos os acenos aí. Mas então vamos lá, porque nós vamos falar das principais queixas que eu vejo aparecer nesse âmbito aí, né, nesse aspecto da vida da gente, dos homens e das mulheres. Vou falar primeiro dos homens. Vou deixar as damas por último dessa vez. Seguinte, questões assim do órgão genital, que não é uma questão tanto da sexualidade em exercício, que aparece nos homens são problemas de próstata, que vão desde uma inflamação, prostatite, até um câncer de próstata, que é o câncer mais comum de acontecer nos homens. O que acontece com essa próstata masculina, gente? A próstata, ela é composta por um tecido, que é o endoderma, que é conectado no nosso cérebro a questões de reprodução. Então, vamos retomar aquele raciocínio da nova medicina. A gente está aqui conversando, batendo papo, são 21h25 agora, e a gente está aqui nascendo célula e morrendo célula. Aí, vai que um desafortunado sofre um impacto ligado aos descendentes dele, a capacidade reprodutiva dele, a capacidade de manter o seu território. Dependendo de como ele percebe isso, ele vai jogar esse impacto dessa percepção cerebral lá para a próstata. Por quê? Porque é uma estratégia de sobrevivência. Só retomando essa aulinha básica da nova medicina por enquanto ainda, né? Porque tem pessoas chegando agora para entender do que eu estou falando. Não é uma interpretação psicológica pura, não é psicossomática. Na verdade, ela combina com a psicossomática, mas eu estou trazendo as informações descobertas pelo médico alemão Hammer, né, que foi o que constituiu o que é chamado de nova medicina germânica atualmente. Então, esses homens que sofrem impactos nesse sentido, eles vão desenvolver problemas na próstata. E se vai de uma simples inflamação até um câncer, depende da intensidade. Mas, basicamente, todo problema de próstata é ligado a questões reprodutivas. Deixa eu pegar minha cola aqui para ver se tem alguma coisa a mais. É ligado a uma questão, por exemplo, quando existe um drama com seus descendentes, pode acontecer um conflito de meu último descendente, eu gostaria de ter mais filhos, ou os meus filhos nenhum me dão
a perspectiva de continuidade da minha linhagem. Não tenho netos e parece que não vou ter netos. Isso pode afetar a próstata. E isso, muitas vezes, não faz sentido porque não está na consciência da pessoa, entende? Outra coisa também comum de acontecer, porque como existe uma conotação de território, então, para homem, às vezes, a mulher, a esposa, é território. É muito comum acontecer, por exemplo, homens mais velhos que são casados com mulheres mais novas, de se sentirem ameaçados nessa relação, de perder essa mulher, principalmente se for perder essa mulher para um possível homem mais novo em idade reprodutiva. Ele costuma inflamar a próstata, costuma ter algum problema na próstata. É mais ou menos como se acontecesse o seguinte no corpo: se isso para ele é um impacto negativo porque ele recebeu algum sinal de que aquele casamento pode acabar, de que os filhos não vão dar mais filhos, não tem mais descendente, pode ser uma coisa ou outra, ou as duas, aí vai reeditando o conflito. A massa de conflito, quanto maior ela é, ou seja, quanto mais DHS, quanto mais impactos nós sofremos, maior essa massa de conflito. Então, tende a ter um conflito mais grave, por exemplo, um câncer. E aí, se esse homem está percebendo alguma situação que ele interpreta dessa maneira, porque lembra, o DHS não é só real, ele é real, ele é imaginário e ele é virtual e simbólico. Então, se ele imagina isso apenas, ou se ele vê um amigo dele muito querido vivendo isso e ele sente essas dores, tipo, meu Deus do céu, e se isso acontecer comigo? Ele emparelha ali com esse amigo querido, ou um irmão, sei lá, e ele pode também sofrer de, como é que fala? Sofrer de lambuja, um DHS paralelo, virtual, e aí ele pode desenvolver algum problema na próstata também. E aí vai depender do tamanho da massa de conflito. Normalmente os DHS reais, eles têm uma massa maior, porque a pessoa sente na pele mesmo, e ela recebe os impactos da mudança da vida daquele DHS real. Tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, problemas de câncer, com certeza foi um DHS real. Eu quero citar aqui uma historinha só para ilustrar, para vocês entenderem como funciona isso. Uma pessoa que eu conheço, né, uma pessoa aí que convive no meu círculo de pessoas, eu não vou falar muitos dados, porque, enfim, temos até conhecidos aqui na live, teve um problema de câncer de próstata e fez a cirurgia, recuperou bem. Eu acredito que foi menos de um ano depois da cirurgia, o casamento acabou. E era um senhor casado com uma pessoa mais jovem. E aí, quando esse casamento acabou, eu falei, então realmente era um conflito de território ligado à esposa, provavelmente. Poderia ter outros conflitos mais, já que no caso dele fez uma tumoração, né? Então não foi qualquer conflito, foi uma massa mais encorpada de conflito. E o raciocínio do corpo é mais ou menos o seguinte: se eu sofro esses impactos aí, de acordo com a minha percepção, seja real ou não, o meu organismo entende o quê? Que ele precisa se reproduzir, ele precisa se afirmar ali na continuidade da sua linhagem. Então, a reprodução das células da próstata vão acontecer de maneira desordenada e vai tumorar. Vai ter um excesso de produção de próstata. E aí, é muito comum em prostatite ter a presença de micro-organismos, bactérias e vírus. Lembra quem viu aquela aula, alguma aula aí para trás, que fala da segunda lei, aliás, da quarta lei da nova medicina, que é da parceria dos micro-organismos? Então, se aquele homem reproduz desordenadamente muitas células na próstata, porque ele sofreu algum tipo de impacto ligado ao território, ligado a algo vital para ele, relacionado a filhos, e aí ele entra em PCL, que é a pós-conflitose, porque na hora do impacto é a fase ativa, e quando passou a fase ativa, a gente entra na fase de resolução.
E aí, quando ele entra na fase de resolução, é quando aparece a inflamação, aparece o micro-organismo, e aí os médicos receitam antibióticos, etc, etc. E sendo que essas bactérias e vírus estão ali, na verdade, para poder retirar aquele excesso de células desordenadas que foi reproduzido no momento da fase ativa do impacto que ele sofreu. Então, como é que faz para curar? Problema de próstata. Perceba o que é seu território. Por exemplo, homens que querem separar e o divórcio é muito difícil. Ele não quer aquele território, ele quer mudar de território. Gente, espaço de casa, mulher, tem um significado simbólico de território para os homens, tá? Filho é território para a mulher, por exemplo, mas mulher é território para homem. E aí, ele quer separar, o divórcio é difícil, o que acontece? Problemas na próstata. Muito comum, já atendi pacientes com problemas na próstata, e aí aquela primeira pergunta clássica, quando começou? Quando eu resolvi que aquele casamento meu era falido e como é que eu ia fazer para conseguir assumir aquilo, para conseguir separar da minha esposa, porque eu olhei para ela, olhei para minha filha, olhei para minha bebezinha e pensei, como é que eu largo elas desse jeito? E aí eu tinha que aguentar aquilo, mas eu adoeci na próstata. Então, homens com problemas de próstata, vamos mudar a percepção do contexto do conflito. Aí fica difícil de eu dar exemplo, porque é muito pessoal, tem que pegar a personalidade da pessoa, como é que é a percepção dela, para ela tentar ver um ponto positivo. Por exemplo, um exemplo hipotético de um homem com problema de próstata, porque o casamento está difícil, ele não tem coragem de partir, talvez ele fazer um acordo interno, não, eu vou ficar casada até tal época, mas ao mesmo tempo até tal época eu me permito, sei lá, ter uma amante, enfim, não sei se isso for possível para ele, sabe? Porque aí ele resolve essa questão sexual reprodutiva de alguma maneira, enfim. Outros problemas muito comuns de aparecerem de queixas dos homens em consultório: impotência e ejaculação precoce. Impotência e ejaculação precoce é uma massa de conflito de um outro tecido. Nós temos 4 tecidos. Tudo no nosso organismo, da ponta do dedinho até o fio do cabelo, é um desses 4 tecidos, tá? O tecido da próstata, quando tem problemas, é o tecido ligado aí à questão da ereção, né, que tem a ver com vesículas seminais, e a questão da ejaculação, que também tem a ver com esses tecidos, outro, é o ectoderma, que é um tecido que nos dá uma conotação de um conflito macro, de contato e separação. É uma separação que eu não quero, é um contato que eu não gostaria de que acontecesse. E o que é a principal questão da impotência e da ejaculação precoce? Também é um conflito de território. E aí, lembrando que território muda o significado de homem para homem. Então, por exemplo, se para o homem ele entende, só que vocês vão entender porque é conflito de território igual ao outro, mas tem variáveis diferentes. Se o homem ele entende que trabalho é a alçada dele ali na família, e de repente a mulher começa a trabalhar, começa a despontar demais e se sobrepõe a ele nesse sentido do trabalho. Então, simbolicamente, ele perdeu o território naquele sistema familiar. Isso pode acarretar problemas de impotência e talvez de ejaculação precoce, dependendo da personalidade dele. Os problemas de impotência, que têm causas ligadas a território, mas com aspectos variáveis, dependendo de uma personalidade para outra, são problemas típicos do conflito do macho alfa, que se sentia o macho alfa e se vê num contexto de ter que virar um macho beta, que não é o líder da matilha ali, né? Lembrando que nós temos um subcérebro animal ainda, aqui na região, né, básica do nosso cérebro todo, ligado a cerebelo, que traz uma série de informações, inclusive a etologia, ela faz parte das pesquisas que desenvolveram a nova medicina germânica. Então,
Deixa eu ver na cola aqui. Uma outra possibilidade também é quando existe uma relação de posse da mulher e aí ele se vê ameaçado pela questão da lealdade, da fidelidade daquela mulher, e aí ele se vê impotente diante daquela hipótese, daquela perspectiva, e assim, os impactos emocionais que ele sofre nesse sentido, que ele se sente impotente, pode gerar uma impotência de verdade, de fato, né? Que mais? A diferença que eu tinha comentado da próstata é porque está muito ligada a essa questão de uma personalidade que se sente ou deseja ser o macho alfa, o primeiro, um espírito de liderança. Então, assim, aqueles homens mais machões que precisam se afirmar na sua masculinidade de uma maneira mais caricaturada, se ele perceber qualquer ameaça de território, ele é uma personalidade que tende a desenvolver mais esse tipo de problema. Mas tá respirando tem jeito, viu, gente? A gente identifica DHS e existem histórias legais, assim, de resolução nesse sentido. Então, é típico desse indivíduo com esse perfil de liderança. Pode vir no pacote, dependendo do contexto, também para esse homem falta de libido e ejaculação precoce. Por que tem um que tem conflito de território, tem impotência, e outro tem ejaculação precoce e outro tem os dois? Depende das variáveis que compuseram o conflito. O homem que apresenta também a alteração comportamental da ejaculação precoce é um homem que no ato sexual ele acessa algum trilho do conflito original, do conflito, impacto, trauma que gerou aquele problema. Então, atenção homens, atenção mulheres que conhecem homens, que têm ejaculação precoce. A primeira dica é: pense quando começou. Pense se aconteceu alguma coisa de cunho sexual que foi frustrante, que foi traumatizante para você. Porque lá no início mora o fim, mora a resolução. E aí, o homem que apresenta a ejaculação precoce, o ato sexual aciona isso porque ele tem um medo antecipatório de não satisfazer a parceira, de não satisfazer sei lá o que ele, de não satisfazer uma expectativa que ele criou. Então, as personalidades que têm o comportamento da ejaculação precoce, elas são, inegavelmente, personalidades ansiosas, ansiogênicas. Então, percebe que uma variável ou outra vai compondo ali um cenário que vai desembocar num determinado sintoma. Então, por exemplo, um macho alfa que se sente ameaçado, mas o cara é tranquilão, é bonachão, ele não vai tender a apresentar ejaculação precoce, ele vai tender a apresentar impotência, ou dependendo até um problema de próstata. Já um cara que já é mais assim, não tem essa masculinidade mais caricaturada, é um cara assim mais light, mais suave, ele não vai tender a apresentar impotência. Ele pode ter tido um trauma relacionado a um ato sexual, e aí o ato sexual gera um medo antecipatório, e aí ele faz um sintoma de ejaculação precoce. O fato é, a gente não está aqui para ficar produzindo sintoma. A ideia aqui é pessoas que têm esses sintomas poderem se beneficiar com essas informações. Então, a partir dessa questão principal, a coluna aí de cada sintoma que eu estou comentando com vocês, a própria pessoa vai fazer uma autoanálise, vai fazer uma rememoração e vai buscar qual foi a questão, qual foi a percepção que gerou aquilo e vai se trabalhar para mudar a percepção, para ressignificar, para virar a página e, portanto, se libertar daquele sintoma.
ok? A cura, como eu comento, basicamente é a questão da mudança de percepção. Lembrando que o DHS, o trauma, ele pode ser do indivíduo, mas ele pode ser também transgeracional. Então, homens que tiveram pais com problemas de próstata, com problemas de desempenho sexual em relação à impotência e ejaculação precoce, eles podem, pela questão do amor cego, que a gente estuda bastante nas constelações sistêmicas, por amor àquele pai, fazer um movimento interno assim, pai, se você ralou, se você sofreu nesse aspecto, eu sofro junto com você. É como se fosse um amor cego no sentido assim de eu não posso ter algo melhor do que o senhor. Então eu vou ficar nesse mesmo problema que eu vou ficar com esse mesmo problema aqui com o senhor. E aí, casos assim, às vezes as consultas de nova medicina com técnicas como bioalinhamento, por exemplo, não sejam suficientes para curar completamente. Elas no mínimo melhoram, porque mesmo quando é um DHS que não é só do indivíduo, que é do seu sistema familiar, ele tem também uma porção do indivíduo para ressoar com esse sistema familiar, porque se fosse assim, o sistema tem, todo indivíduo vai adoecer, então todos os homens daquele sistema tinham que ter o mesmo padrão. Tudo tinha que estar com problema na próstata, ou impotência, ou ejaculação precoce, e a gente sabe que não é assim, a gente sabe que tem irmãos gêmeos, homens que um desenvolve um problema desse tipo e o outro não desenvolve, e às vezes é DHS sistêmico, porque a questão fundamental, como eu disse, sempre está ligada à percepção, ok? Mas basicamente isso. Então, a próstata é muito ligada à questão de filho, de preocupação com herdeiro, com herança, com continuação da linhagem. A questão da impotência é muito ligada a um conflito de posse territorial que está sendo ameaçado. E a questão da ejaculação precoce é muito ligado a um medo antecipatório de não satisfazer uma expectativa que o próprio sujeito criou. Tá? Tem uma questão inegável e uma participação de ansiedade inegável aí na ejaculação precoce. E às vezes o indivíduo, dependendo do contexto dele, pode ser mais desafortunado, mais traumatizado e não tão bem resolvido, não bem resolvido com esses traumas, ele pode ter os 3 problemas. Já apareceu um caso assim uma vez, e essa pessoa teve uma boa resposta. O primeiro sintoma que essa pessoa tinha era a próstata inflamar, na sequência vinha as perdas de ereções, não tinha os 3 não, e ejaculação precoce não era relatado, mas essa pessoa fez uma sessão de uma outra terapia que não foi o bioalinhamento, então não foi pela nova medicina, embora eu pontuei algumas coisas, e essa pessoa relatou a ausência desses sintomas. Enfim, às vezes a ejaculação precoce também aparece, porque lembra que eu falei que tem alguma relação com o ato sexual, então às vezes aquele ato sexual não convém, por algum motivo. Vários podem ser, não convém. E aí, eu me lembro de um caso onde havia isso, e aí o sintoma foi curado quando a parceira foi alterada, ok? Enfim, mas se ele fizer uma outra leitura de percepção igual, o sintoma reaparece, né? Então, o bom é a gente tomar consciência para a gente curar aquilo, para a gente se livrar. Mas, basicamente é isso. Agora, vamos passar para as 3 queixas das mulheres, senão a gente estoura o nosso tempinho aqui. Bom, primeira queixa muito comum ligada aos genitais que as mulheres relatam é a famosa cândida. Mas todas as outras DSTs seguem a mesma lógica, só tem uns detalhes a mais que eu vou falar já já. Então, olha só, o trauma que predispõe a mulher a apresentar a cândida é um trauma de conotação sexual com repugnância, com sujeira. Por exemplo, mulheres que sofrem abuso comumente apresentam cândida, comumente manifestam infecções vaginais. Por quê? Vamos lá naquele início. Eu estou aqui multiplicando célula e perdendo célula, morrendo célula.
Aí eu sofro um impacto, onde eu me sinto desrespeitada, abusada. Enquanto eu estou me sentindo assim, e se eu tenho uma fase ativa muito grande, por exemplo, casamentos abusivos, é muito comum as mulheres apresentarem infecções vaginais recorrentes quase todo o tempo. Por quê? Porque sempre está acontecendo um impacto negativo, um novo DHS, um novo trauma, onde ela se sente abusada, desrespeitada, com conotação sexual. E aí ela faz o quê? Uma reprodução desordenada das células do canal vaginal. Eu até falei isso aqui uma vez em alguma aula. E aí, isso na fase ativa ela reproduz. Aí na fase de resolução, na PCL, vem o funguinho lá, cândidas, não sei das quantas, para comer esse excesso de tecido desordenado, para voltar aquele tecido voltar ao equilíbrio. Só que esse tempo de resolução, que o micro-organismo está lá na parceria, retirando o excesso de célula, é um tempo de muito desconforto. É de coceira e não é à toa, é uma coisa que coça, que é como se fosse um sintoma assim, arranca essas células que tem toda uma memória ruim, toda uma memória abusiva do período da fase ativa sofrido. E aí pode acontecer da mulher estar na fase de resolução e viver uma nova experiência onde ela se sente desrespeitada e abusada. E aí aí ao mesmo tempo que o funguinho está lá trabalhando ardentemente para retirar, para comer, para retirar aquelas células putrefadas ali, desordenadas, o organismo reproduz mais célula desordenada. Então, assim, vai ser mais tempo de recuperação. E, enfim, o que precisa acontecer é a mulher tomar consciência do que está gerando isso e de qual é o valor que ela se dá, qual é o poder que ela se dá, para ela parar de se sentir vítima desses abusos, né? Para ela parar de sentir repugnância de atos sofridos por parte de um homem contra ela. Então, ela precisa acessar sua dignidade, seu valor, seu poder, para que ela se livre disso. E para ilustrar, eu me lembro de um caso até. Ixi, tá baixando a qualidade aqui da. Será que falhou? Para mim tá pausando aqui. Alessandro? Pausou um pouquinho, mas tá baixando. Então, o caso que eu ia contar aqui para vocês, essa paciente, ela disse que tinha cândida recorrente há muitos anos. E aí eu fiz a pergunta clássica, quando começou? Ah, quando eu tinha tal idade. Ela era jovenzinha. Aí eu falei assim, você se lembra de ter acontecido alguma coisa ruim, desagradável nessa época? Primeiro eu nem direciono, tá, gente? Aí, mas como eu sei qual é o assunto que aquele tecido está me contando, porque o corpo da gente é fofoqueiro. Quando a gente entende a lógica do corpo, ele começa a fofocar para o mundo o que está ruim, o que está pegando. Aqui no Facebook tá dando pau. E aí, gente, pessoal do Facebook, estiver me vendo, estiver travando, se puder entrar no Instagram, o Instagram tá melhor. E aí, ela não lembrava assim, não lembro. Aí eu falei assim, alguma coisa de caráter, assim, de relacionamento, algum problema que você teve com algum namorado, alguma história onde você se sentiu abusada, desvalorizada? Ela, lembrei. E aí me contou que teve que começou a se relacionar com um homem e ela achou que ia virar um namoro e não virou. E aí, quando não virou namoro, que ela entendeu, que ela significou aquele contexto como uma desvalorização, aonde ele tratava ela como uma qualquer, sem valor, ela começou a se sentir usada por ele, se sentir um objeto, e ela gostava dele, e ela achava que não devia mais ficar com ele, mas acabava ficando em fim de festa, e que ela falava que ela não devia fazer isso com ela, porque assim, parece que o dia que ele não pegava ninguém, ele corria atrás dela e ela ficava com ele, ela se sentia usada, etc, etc. Ou seja, bingo,
tudo a ver com esse contexto que a gente está falando. Olha como o tecido é um bom fofoqueiro, ele é um fofoqueiro que conta só verdade, não é fofoca mentirosa. Enfim, aí ela trouxe esse contexto, eu fui percebendo quais foram os pontos fundamentais que mais a doeram, que mais a incomodaram, a incomodou, que mais doeu nela e que mais a incomodou. E aí prosseguimos com a sessão onde ela pôde perceber isso de um outro ângulo, e aí ela pôde perceber que a questão não era ela, para que ela se livrasse daquela significação dela ser sem valor. E pode parecer assim, óbvio, né, gente? Porque muitas vezes a gente fala, não, mas aquilo não tem mais nada a ver. Mas na hora que você vai resgatando os sentimentos e você percebe que o sentimento ali está vivo, porque o inconsciente é atemporal, aí você faz todo um trabalho de ressignificação, contextualizando no presente, entendendo no passado que aquilo foi uma percepção por exemplo, há 20 anos atrás, você percebeu as coisas de um jeito. Então, aquilo foi uma percepção dela. Vou chamar esse exemplo aqui, suponhamos que seja a Amy. Aquilo foi uma percepção da Amy de 20 anos, e não uma percepção da Amy agora que tem 37 anos, por exemplo. E aí isso é trabalhado, e ela foi vendo outros relacionamentos que ela teve, que ela foi valorizada, e aí o foco é colocado na valorização, no contato desejável, aonde ela foi considerada e cotada para ser esposa, que isso para ela significava valorização, significava respeito, todo o contrário do que o contexto que gerou Cândida significava, que era desrespeito, abuso, desvalorização. E aí, essa paciente me relatou há pouco tempo que nunca mais teve nenhum episódio. E já tem alguns meses que foi feita essa sessão. Aí tem gente que fala assim, mas tem nada a ver, porque eu só tenho Cândida quando tá muito calor. E aí, quando a mulher tá em Goiânia, ela tá ferrada, porque aqui em Goiânia tá muito calor 10 meses, normalmente, né? Não, 11 meses até. E aí, o que acontece? Provavelmente, alguns DHS, ou o mais importante que ela sofreu, estava no calor. E o calor é só um link de acesso, sabe? É só um trilho. Sabe atalho na tela do computador? É um atalho. Então, o corpo, naquele calor, reativa aquele DHS, e aí você acha que é o calor, mas não é. O calor é só um atalho, é só o que a gente chama de trilho na nova medicina germânica. Vamos, que nós temos 6 minutos para falar agora de cisto no ovário e dificuldades de orgasmo. Cisto no ovário já é um outro tecido, é o mesoderma novo. São conflitos ligados à questão reprodutiva. São conflitos de perda importante devido à morte ou abandono de um ser amado também. E aí, na fase ativa, onde você está com aquele conflito ainda vivo, né, recente, você tem uma multiplicação desordenada das células do ovário, que é o que vira cisto. E se for uma massa muito grande de conflitos, esses cistos vão poder chegar a se tornar tumores. Aí, se for uma massa não tão grande, é um tumor benigno. Se for uma massa mais volumosa, é um tumor maligno. Então, os cistos do ovário são ligados a perdas importantes de pessoas amadas. Não sei se vocês se lembram que eu comentei que a nova medicina surgiu quando o filho do Hammer, filho único do Hammer e da esposa dele, acidentalmente foi baleado e morreu. Pouco tempo depois ele apresentou câncer nos testículos e a esposa dele câncer nos ovários. Então, olha a perda profunda, significativa de um ser amado, de conotação vital para a pessoa. Uma mãe perder um filho, por exemplo. Se uma mulher perde um companheiro que ela considera de significado vital para ela, sem ele ela não consegue viver, não consegue
se sustentar, não consegue estar bem no mundo, ela pode fazer uma massa de conflito grande no ovário também, porque é uma perda de um ser amado. Então, cistos no ovário ligado a perdas importantes do ser amado. O sentido biológico, olha como que o organismo é fantástico, o sentido biológico é fazer uma reparação. Então, o corpo entende assim, meu Deus do céu, perdi alguém importante, eu preciso procriar alguém importante para compensar, como se fosse uma substituição. Quando a gente toma consciência do contexto, do conflito que gerou os sintomas, cisto no ovário, por exemplo, a gente consegue ressignificar isso com mais facilidade. Né? A gente sai dessa pilha aí de fase ativa ou PCL, inconsciente, a gente sai da inconsciência. A consciência tem um grande poder sobre o nosso corpo. Então, quando a gente entende isso, né, a gente consegue se libertar disso. Eu me lembro de um caso de uma adolescente de mais ou menos uns 17 anos que relatou problemas de displasia mamária e problemas de alteração na menstruação por conta de cisto no ovário, com muitas dores, com muitas cólicas. E o que tinha acontecido com essa adolescente é um primeiro namorado muito importante, aonde a relação terminou de uma maneira que para ela foi muito impactante, negativamente falando, ela não esperava de forma alguma. Havia ali uma promessa de um compromisso maior, de casamento, de morar junto, e com o rompimento inesperado, o impacto do rompimento gerou cistos no ovário dessa adolescente e ainda problema nas mamas, né? Ou seja, teve várias conotações, vários significados aí nesse conflito, tanto que só o cisto no ovário não atendeu a materialização do conflito, teve também problemas ligados à mama. Provavelmente a mama tem vários tecidos, mas provavelmente devia ser ali ligada a território, então ela perdeu na concepção dela alguém vital e um território para ela, ok? Se ela tivesse sentido desvalorizada, trocada, se fosse um caso de traição que não foi, é muito comum aparecer problemas ósseos, que é ligado à desvalorização nas mulheres. E aí, em casos assim, de problemas dos cistos, ao tomar consciência, a cura está ligada à elaboração do luto, porque é sempre uma perda. E aí, quando você elabora esse luto, simbolicamente, aí as terapias são muito bem-vindas, você se liberta daquela conotação simbólica. Aí é uma questão de um tempo natural do organismo de se regenerar, de se restabelecer. O nosso organismo é fantástico, ele quer estar vivo, quer estar saudável, então ele tem uma capacidade de regeneração, de adaptação incrível e recupera mesmo. Se a consciência resolver elaborar, se libertar, a matéria, o corpo se liberta na sequência também. Último problema de muitas queixas para as mulheres, 10 horas em ponto, ai meu Deus, e é um problema que é o seguinte, a gente não vai esgotar ele hoje não, porque dificuldades de orgasmo está ligada a várias coisas, a baixa libido, está ligado também a não se permitir sentir prazer, não atingir prazer, então vamos trazer aqui umas questões genéricas para começar a ilustrar isso. Deixa eu ver o que eu tinha anotado nos meus rascunhos. As dificuldades de orgasmo, elas envolvem muitas variáveis. O tecido ectoderma, que é o tecido de contato e separação. Quando é uma questão de falta de libido, que é muito comum, e é muito comum casais de muito tempo, o homem relata, ela não manifesta interesse mais. Sabe por quê, queridos maridos, queridos companheiros? Esse sintoma comportamental de falta de libido, ele é decorrente de um impacto, de um trauma vivido onde aquele homem deixou de ser conveniente, deixou de ser uma boa opção. É duro falar isso, né? Porque às vezes o cara fala, uai, como assim? Eu sou tão maravilhosa, minha mulher não manifesta libido. Não é que é o homem todo, é um aspecto da relação dos dois que se apresentou na percepção daquela mulher em algum momento, se apresentou
é mau negócio. Deixa eu ver se eu anotei algum exemplo aqui para lembrar, para ilustrar. Bom, então o parceiro, numa determinada condição, deixa de ser mais interessante. E aí, se tornar frígida é uma espécie de resolução, porque se tem uma conotação sexual, essa questão do interessante aí, sexualmente falando, tá? Então, se a mulher não tem mais vontade de ter relação com aquele homem, é um jeito dela não entrar em contato com aquela dor, com aquele conflito. Ah, ele é legal como pai, ele é legal como, sei lá, trabalhador, mas sexualmente teve deixou de ser interessante por algum trauma vivido, alguma frustração vivida na intimidade, e aí ela perde a libido para ela se proteger e não entrar em contato com aquilo mais. E o que acontece? O que as mulheres mais reclamam dos maridos? Ah, depois que casou, não faz carinho, não faz surpresa, não é romântico, não me conquista, parece que pode chegar de qualquer jeito, agir de qualquer jeito. O que isso significa? Muitas vezes as mulheres sofrem um trauma nessas condições e aí sexualmente ele deixou de ser interessante. E aí a mulher responde com um sintoma comportamental de não te quero mais. Você não é legal para mim, você não me seduz, não me conquista, também não quero mais, também não te quero mais. Você tá mau negócio para mim nesse momento. E aí o que tem que acontecer? Uma ressignificação. E como é tecido de ectoderma, muitas vezes o indivíduo sozinho às vezes não resolve. Precisa dar uma curada aí na relação, precisa resgatar algumas coisas que foram perdidas na relação. Até porque, se não, a mulher resolve dentro dela, mas aí o homem mantém aquele mesmo padrão de comportamento não legal, não carinhoso, não romântico, não educado, não conquistador. Aí ela resolve dentro dela. Aí daqui 2 dias ele emite aquele comportamento frio, chato. Aí ela começa a juntar massa de conflito de novo. Passa pouco tempo, ela já perdeu a vontade de novo. Então, como é um tecido que fala de relação, de relacionamento, de conotação sexual, às vezes só se consegue resolver também tratando a relação e não só o indivíduo que está na relação, um dos indivíduos que está na relação, ok? A questão do não sentir prazer, não atingir orgasmo na relação, que é uma queixa também muito comum. Eu queria um dia parar para pensar, assim, mais ou menos qual é o percentual de mulheres que relatam que só tem orgasmo em condições que não seja a penetração, que não seja a relação. Nesse caso, é mais ou menos equivalente à ejaculação precoce. Esse não atingir orgasmo é típico de personalidades ansiosas, aonde a relação sexual ativa, acessa um conflito de medo antecipatório, de não satisfazer as expectativas que a própria mulher criou. E aí, o que acontece é que a mulher entra para essa relação e ela não consegue atingir esse orgasmo, porque provavelmente ela entende que a expectativa é que ela demonstre muito prazer, e aí ela não atinge nunca. Olha que interessante, já no homem, a expectativa, o medo antecipatório é que ele fique muito tempo dando prazer, aí o que ele faz? Tem ejaculação precoce e acaba logo, porque tem a ver com essa ansiedade de um medo antecipatório. Então, gente, vamos curar a ansiedade, vamos curar os excessos aí de necessidade de se autoafirmar enquanto machos alfa, a questão da falta de libido também é ligado à mulher alfa, né? Bem feminina, bem mulherzinha. É mais ou menos assim, a impotência nos homens ela dialoga com a falta de libido nas mulheres. Ejaculação precoce nos homens dialoga com a falta de atingimento de prazer nas mulheres. Então, vamos tratar as ansiedades, vamos tratar os egões
ficar mais equilibrado, ficar mais tranquilo, conectar a cabeça com o corpo para que essas respostas sexuais comportamentais possam fluir de uma maneira saudável, equilibrada, satisfatória, natural, porque essa é a nossa natureza, tá bom? Desculpa ter estourado o tempo, 6 minutinhos, mas o assunto era meio extenso mesmo. Um beijo grande, qualquer coisa eu vejo depois se tem alguma pergunta e tento responder nos directs de vocês, ok? Beijo, beijo, até a próxima. Eu anuncio aqui quais vão ser os próximos temas, mas provavelmente eu vou falar das questões, dessas mesmas questões, mas aí eu vou falar de outras coisas que eu não falei hoje, porque hoje eu peguei só as principais. Eu anuncio aqui para vocês. Beijo, boa noite, bom descanso, gratidão. Beijo, beijo, até mais. Vamos encerrar.